Seja bem-vindo ao mundo de Wrath, onde lendas nascem no calor da batalha e a magia permeia cada sombra e raio de luz. Hoje vamos conhecer Gravy Bones, um capitão pirata cuja força nasce do caos dos mares e do pacto com forças que muitos preferem não nomear. Forjado em batalhas navais e noites enluaradas sobre águas traiçoeiras, Gravy Bones é mais do que carne e osso. É lenda viva, é maldição em forma de homem. Sua tripulação o segue com devoção e temor, navegando por rotas esquecidas, enfrentando monstros marinhos, corsários rivais e os próprios pecados do passado. Com um olhar que desafia o abismo e uma risada que ecoa como trovão, ele avança por mares inexplorados em busca de vingança, tesouros perdidos e respostas para a origem de sua maldição. Gravy Bones é a certeza de que o mar nunca perdoa. Capitão Bones e a Cidade de Ouro. O Dreadnought ergueu-se das profundezas, cortando as ondas como a barbatana de um tubarão. Brilhava a luz prateada da lua cheia, surgindo de surpresa, enquanto gritos de alarme ecoavam do navio Kurgan em sua rota. A bordo, o capitão Gravy Bones, feito apenas de ossos e trapos, ordenava sua tripulação esquelética a se preparar para o ataque. Seu imediato Chan expressava preocupação, mas Gravy demonstrava uma energia rara, alimentada pelo rastro de algo antigo e poderoso. O cheiro de sol nos vivos indicava a proximidade de Tropal Dani, e para Gravy nenhum outro destino era mais digno de ser caçado. Morey Le Fay, a bruxa do mar, tentou alertar sobre presas mais fáceis, mas Gravy buscava um desafio à altura de sua maldição. Sacando sua bússola de energia necrosada, viu nela a promessa do único tesouro que ainda valia sua fome, a cidade esquecida nas brumas do tempo. Com um grito que ecoou entre os mastros e velas esfarrapadas, a tripulação zumbi se moveu. Ganchos e cordas voaram. Shun guiou o Dreadnought para o ponto exato, encostando ao navio Kurgan antes que os oponentes pudessem reagir. Em meio ao pânico, os mortos-vivos saltaram, cortando como foices entre os gritos. Cutelos e machados brilharam como moedas enterradas. O sangue jorrava negro à luz da lua, o cheiro metálico cobrindo o sal do mar. Gravy observava tudo da popa, atento e inexpressivo. Não matava por prazer, mas por propósito. Aqueles vivos carregavam pistas para seu objetivo maior, e sua bússola confirmava isso. Um dos Kurgan tentou escapar pela murada, mas foi abatido por trás com brutalidade. Ao cair, revelou Cutty sorrindo, expressão logo interrompida quando sua cabeça foi partida por um golpe inimigo. Gravy apenas registrou a perda com um olhar cansado. Cutty seria reerguido, embora consertar pedaços sempre fosse mais trabalhoso. A batalha seguiu, e mesmo com perdas, os mortos-vivos levavam vantagem. Restou apenas um vivo, o capitão Kurgan, ferido, mas ainda imponente, dominado por Scuba, a cadela zumbi. Gravy aproximou-se enquanto um marinheiro pútrido atirava um baú aos seus pés. Ao abri-lo, moedas reluziram, e em uma delas, as torres de Tropal Dani cintilaram. A confirmação que precisava. O capitão, derrotado, recusou-se a colaborar. Foi então que Morey surgiu com um diário de bordo retirado da cabine. Nele estavam ordens para escoltar um navio Capitânia Kurgan, partindo em breve de Greystone rumo ao misterioso Triângulo. A localização se encaixava perfeitamente com o destino indicado pela bússola. Sem piedade, Gravy mandou executar o prisioneiro. Enquanto martelos e pregos selavam seu fim, o capitão zumbi recitava um cântico antigo a Nocetes, deus dos afogados, e começava a erguer seus mortos novamente. Com a tripulação restaurada, o Dreadnought partiu rumo a Greystone, fazendo uma única pausa ao avistar no horizonte um navio veloz puxado por uma serpente marinha. Ao leme, um corsário destemido com um chapéu magnífico conduzia a embarcação. Em outro tempo, Gravy teria dado caça. Piratas assim quase sempre carregavam histórias e ouro. Mas naquele dia, ele caçava algo maior. Na noite do dia seguinte, o Dreadnought repousava em silêncio em uma caverna costeira. Estava oculto, mas próximo do porto Kurgan de Grey Hollow. Acima das falésias erguia-se a sombria penitenciária de Greystone, marco final antes da jornada ao coração de Tropal Dani. Gravy passou um tempo nas entranhas daquela prisão durante seus anos mais jovens, e ainda cheios de carne. Um destino, em sua opinião, nada modesta, muito pior do que a própria morte. Mas não desperdiçou os dias de reclusão. Mergulhou nas anotações de expedições esquecidas, registrando naufrágios e ruínas, estudando os tesouros e os segredos soterrados pelo tempo. E foi nas noites mais escuras que traçou sua fuga, recrutando com discrição piratas dispostos a encontrar a lendária cidade de Tropal Dani.
A primeira tentativa terminou em tragédia. Grave e sua tripulação foram dizimados. Ele assistiu ao último de seus homens, o fiel Shun, ainda vibrante de vida, ser atravessado no peito por uma lâmina espectral. Quase não escapou da estocada que visava seu próprio coração. Sobreviveu à perfuração, mas não ao golpe profundo que o abriu do ombro ao quadril. E como ele sangrava, também sangrava o navio. Juntos, afundaram nas profundezas cada vez mais escuras do mar. Mas o mundo dos vivos ainda não havia terminado com Gravy Bones. Nas ruínas submersas de um templo dedicado a Nocetes, o deus da morte Dani, Gravy fez um pacto sombrio. O preço? Jamais voltaria a pisar em terra firme, mas navegaria os mares por toda a eternidade. Naquele dia amaldiçoado, um lixo de barba prateada emergiu das profundezas, com uma bússola profana cravada contra o peito sem batidas. Ao seu lado, a tripulação ressuscitada e o navio espectral Dreadnought, prontos mais uma vez para saquear os mares. O capitão e sua tripulação passavam as horas de espera sorvendo o Sepulchre Room, destilado especialmente por Chowder, o único espírito capaz de afetar as mentes dos mortos-vivos. Whaler havia terminado uma tocante balada fúnebre de Dreadfall, recebendo em resposta um discreto tilintar de aplausos das mãos ossudas dos ouvintes. Depois de um longo momento de silêncio, companheiro, entre goles de rum, Rigor Mortis comentou lá do alto de sua rede nos mastros o quanto os Kurgan haviam resistido mais do que esperava. Limpet, sempre impaciente, bateu sua perna afiada contra o convés, lembrando como era fácil esquecer o quanto de sangue ainda corria nos corpos dos vivos. Chowder, surgindo do porão com um caldeirão fumegante nos braços, anunciou a chegada da sopa. A tripulação avançou faminta, sorvendo com avidez cada colherada, enquanto Gravy permanecia imóvel como um cadáver em seu caixão, os olhos fixos na moeda dourada que girava entre seus dedos. Um truque que aperfeiçoara ainda em vida. As perguntas pairavam no ar. O que os Kurgan estariam tramando? Qual o interesse deles em Tropaldani? Gravy sabia a resposta. Não buscavam uma vida de pirataria e sim poder. O ouro não era o fim, apenas o meio. Com ele pretendiam expandir sua frota e dominar os mares altos. Mas Gravy e seus mortos-vivos não deixariam que isso acontecesse. Estavam determinados a tirar dos Kurgan tanto seus meios quanto seus fins. Afinal, o que mais daria sentido à sua maldita imortalidade, senão a promessa de impedir que outros vivessem para conquistar o que eles próprios buscavam? A celebração continuou noite adentro, entre brindes e risadas roucas, embalados suavemente pelo balanço do mar, sob a luz pálida da lua e das estrelas. Uma brisa quente soprava do alto das falésias, trazendo o cheiro agridoce da miséria que vazava da penitenciária de Greystone. Pouco depois do amanhecer, Rigor Mortis avistou o navio almirante Kurgan zarpando. Gravy deu a ordem imediata para que todos assumissem seus postos e mergulhou com o Dreadnought sob as ondas. Assim que deixaram a caverna, um alvoroço tomou conta da penitenciária. Sirenes começaram a soar e guardas corriam pelas muralhas em meio ao caos. Um dirigível elegante, identificado como Golden Goose, subiu do pátio interno da prisão, seguido por outros dois. Gravy observou com o binóculo enquanto a capitã do Goose, com roupas chamativas, disparava um estranho rifle contra os perseguidores. Ele já a conhecia, tendo visto seu navio voando sobre ruínas em Dreadfall Reach. O Dreadnought mergulhou novamente, perseguindo pelas profundezas o Absalom's Dream, que navegava à superfície. Gravy observou o Goose desaparecer rumo ao leste, sentindo o incômodo habitual provocado por piratas aéreos. Preferia 1000 vezes as profundezas insondáveis do mar à inconstância dos ventos. Enquanto contornavam os ilhéus de Port Conover, Gravy traçou a rota. O dia se arrastou até que uma tempestade vinda do Triângulo os alcançou. O navio inimigo balançava violentamente sobre as ondas, mas o Dreadnought, tocado pela maldição de Terramundr, seguia firme sob as águas revoltas. No segundo dia, desviaram de uma hidra caçadora cujas nadadeiras, enormes como barcos, impulsionavam um corpo tão grande quanto 3 baleias alinhadas. Uma das cabeças da criatura devorou um tubarão gigante com a facilidade de quem trinca um peixe seco. Na escuridão da noite, o Dreadnought cruzou um banco de almas antigas. Vestindo trajes cerimoniais Dani, os espectros flutuavam como águas vivas, seus corpos translúcidos ainda se contorcendo em memórias do afogamento. Ao amanhecer do terceiro dia sob céu limpo, o Absalom's Dream reduziu a velocidade. Gravy subiu ao ninho da gávea para observar o que ocorria.
A bordo do navio inimigo, marinheiros içavam uma mulher acorrentada numa jaula, pele negra, olhos verdes como selva tropical. Era High Tarn, a xamã descrita nos diários de Neil Bitchnari. Caçadores de escravos haviam sido enviados para capturá-la. Ela resistia, até que trouxeram uma criança vestida de peles, e o terror se estampou em seu rosto. O marinheiro apontou uma arma para o ventre da criança. Diante disso, a xamã cedeu e iniciou um ritual. Símbolos azuis e brilhantes giravam ao seu redor. Grave reconheceu fragmentos da linguagem. Dani antigo, uma língua quase extinta. Kuragan, então, retirou de um baú um crânio dourado adornado com filigranas, uma das 3 imperatrizes douradas que Grave buscava desde que havia perecido. Era evidente que tudo aquilo havia sido meticulosamente planejado. O capitão esperou o ritual se completar e lançou o crânio ao mar. A peça se dissolveu ao tocar a água, e logo o mar se agitou até formar um redemoinho que girava cada vez mais rápido, com luzes arcanas serpenteando em seu interior. Era mais que uma fenda no oceano, era uma passagem para outro plano. A corrente agitada golpeava o casco do Dreadnought. No fundo do vórtice, Grave viu uma cidade dourada. Torres cintilantes, cúpulas reluzentes em opala e diamante, ruas traçadas em platina. Não era uma ruína submersa, mas uma cidade além da maldição. Se ainda tivesse coração, ele teria parado de bater. Ao ver o navio inimigo se aproximando do redemoinho, a frustração ferveu. Grave havia jurado ser o primeiro a alcançar aquele lugar. Era hora de agir. O Dreadnought emergiu entre colunas d'água, elevando-se sobre o Absalom's Dream. O choque no rosto de Kuragan trouxe certo prazer mórbido. Os canhões foram liberados. A batalha irrompeu com violência. Estilhaços voaram, gritos cortaram o ar. Shelley, a canhoneira crustácea, abriu fogo, enquanto o inimigo retaliava e danificava o casco. Swaby correu para conter os danos e conseguiu estabilizar o navio. Kuragan obrigava a xamã a repetir o ritual, e tentáculos gigantescos emergiram do fundo, envolvendo o Dreadnought. Shun, o imediato, foi esmagado. Grave não hesitou. Ordenou que os ossos do companheiro fossem usados como projétil, e Shelley disparou diretamente no olho do Kraken. Em seguida, usou sua bússola para trazer Shun de volta dos mortos. O recém-reconstituído imediato cravou sua lâmina na criatura, que afundou com um rugido. Mas o navio inimigo já se aproximava da entrada do redemoinho. Em uma manobra desesperada, Grave sacrificou temporariamente a vida de toda a tripulação para reanimar o Kraken. A besta ressuscitou e agarrou o Absalom's Dream e o destruiu. Com o inimigo vencido, Grave restaurou seus mortos e conduziu o ataque final, eliminando os remanescentes da tripulação Kuragan. No convés do navio inimigo, Kuragan apontava sua arma para a xamã. A criança havia desaparecido. O disparo explodiu a cabeça da mulher, mas logo uma criatura alada, um Shirpwisk mutante, surgiu dos mastros e voou para longe. Em resposta, Rigor Mortis desceu dos céus e atravessou Kuragan com uma fúria silenciosa, decapitando-o em seguida. Com o caminho livre, Grave ordenou o avanço rumo ao redemoinho. O Dreadnought mergulhou na fenda mágica e a cidade de Tropal Dani revelou-se em todo o seu esplendor. Mas a passagem começava a se fechar, exigindo um elo físico com aquele mundo. Grave lançou-se ao mar, preso por uma corda, e suportou a dor insuportável da maldição de Nocetes. Alcançou a areia quente e tateou até encontrar um colar de ouro. Ao ser puxado de volta pela tripulação, o redemoinho se fechou. E Tropal Dani desapareceu com ele, mas ele havia vencido. Tornara-se o primeiro pirata a alcançar a cidade lendária, e agora segurava nas mãos um dos mais raros tesouros Dani. Enquanto o navio silencioso flutuava sobre as águas, Grave sabia que havia mais por vir. Era preciso aprender Dani antigo, localizar a próxima Imperatriz Dourada e encontrar a criança mutante, talvez a chave para o próximo ritual. Ainda que a tripulação zombasse ou se calasse, todos sabiam. O capitão tinha um plano. Grave pendurou o pingente dourado no leme. Seus ossos rangiam enquanto se recompunha. A cidade estava perdida, por ora, mas ele voltaria. Ele e Nocetes ainda tinham contas a acertar, porque, fosse contra deuses ou maldições, um pirata vai onde quer e toma o que quiser. Muito obrigado por assistir. Seu apoio é fundamental para continuarmos explorando o mundo de Wrath juntos. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas ideias nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.